Muito bem, amigos, estamos aqui para mais uma apresentação do nosso programa Histórias da Nossa Terra. Programa criado para levar a vocês e contarmos as histórias das pessoas que aqui chegaram, que aqui nasceram e muito fizeram, muito fazem e ainda muito farão pela nossa querida cidade de Passo Fundo. Eu sou o Carlos Damiani e vamos pedindo a vocês para inscrever-se no nosso canal do YouTube. Também vocês podem se inscrever e ativar as nossas notificações e dê o seu like da nossa programação do Histórias da Nossa Terra. E hoje, para a nossa apresentação do Histórias da Nossa Terra, nós estamos aqui no Prix Hotel, em Passo Fundo, com esse cenário maravilhoso que nós vamos depois conversar sobre ele, falando com o nosso amigo Paulo Trevisan. Tudo bem, seu Paulo? Tudo bem, Damiani. Tudo bem. Prazer estar aqui conversando com o senhor hoje. Igualmente. Vamos sentar aí, colaborar e assistir, obviamente, esse programa, teu programa que eu acompanho semanalmente. Bem. Seu Paulo Trevisan é um empresário visionário, nasceu em Sobradinho, aqui no Rio Grande do Sul, depois ele foi para Soledade e em 1963 ele chegou a Passo Fundo com a família para estudar, enfim, ter sua vida em Passo Fundo e aqui ficou. Com sua família veio a Passo Fundo para estudar e fazer sua parte profissional em Passo Fundo. Formou-se em economia e nós vamos conversando com ele e perguntando: seu Paulo nasceu em Sobradinho, foi morar em Soledade e o que o senhor pode nos contar? Sobradinho, com que idade o senhor saiu de lá? Bom, em Sobradinho, como se diz, eu saí do colo e fomos a Tunas, que hoje é um município, né? Era uma pequena comunidade e com 3 anos a gente veio a Soledade, onde se adquiriu o Hotel Central, aqueles hotéis antigos com refeições e tal. E durante praticamente 10 anos, né? Em função especialmente da minha mãe, que foi professora também, era muito comunicativa, né? Claro que a prioridade era os filhos estudar. Então, Passo Fundo era a melhor alternativa que se apresentava. Então, viemos para Passo Fundo em função desse motivo. E eu imagino o seu Paulo Trevisan lá em Soledade, num hotel, um guri, né? Trabalhando um pouco de camareiro, um pouco de garçom, um pouco de cozinheiro, acho que fazia um pouco de tudo, não era isso? Veja, como a gente era criança, né? Mas algumas coisas me marcaram, né? Com 8 anos, porque era aqueles hotéis antigos, eram com refeições, né? Uhum. Então, era bem central. Com 8 anos, me lembro que eu já levava as garrafas, servia nas refeições, no almoço e janta e tal. E essa atividade que muito... acho que me agregou como pessoa e tudo, eu continuei aqui em Passo Fundo quando a gente veio para cá, né? Mas não posso esquecer que já em Soledade eu ia lá no Barela, que tinha uma oficina da fora, eu estou falando isso com 8, 9 anos. E comecei a dirigir com 11 anos numa Kombi, que foi comprada aqui no Pedro Tim, em Passo Fundo. Então, sempre aí começa a ver a origem, né, da minha paixão pelos carros, né? Uhum. Então já vem lá de trás. E no ano de 1963 foi a primeira corrida de automóvel que eu assisti, porque na inauguração do que é hoje a Estrada da Produção, a BR-386, entrava na cidade de Soledade e o carro que venceu é esse que está aqui nas minhas costas, né, do Vitório Andreatta. Uma coisa que foi muito marcante para mim, que eu tinha 13 anos. Muito bem, aqui em Passo Fundo então se adquiriu, ali na General Neto com Independência, tinha um restaurante e lancheria ali, bem na esquina da praça ali, né? Uhum. E que tinha muito movimento. Então a gente ficou uns 2 anos. Eu era o garçom, mas tinha um privilégio, que a minha mãe tinha um Gordini, esses carrinhos, da época, e eu ia para o Conceição, né? Fazendo, acho que era a 4ª série ginasial, digamos. Exatamente, 4ª série ginasial. Então eu ia com o Gordini, depois o científico naquela época. Aí eu ia com esse carrinho porque eu tinha que voltar, porque eu tinha que servir as mesas e tal. Enfim, daí, claro que depois disso, a minha família
adquiriu um hotel que era na Rua Moron, na frente do Bar Oriente ali, né? Nós sempre tivemos só, a gente chamava naquele tempo, não era ponto, chamava existência, né? Mas eram atividades que naquela época propiciavam um bom nível de vida, Então, assim, para... a família nunca saiu da hotelaria, 25 anos eles, né? Mesmo eu, porque eu em 1972, ao me formar em economia, eu tinha uma trajetóriazinha no Unibanco, recém tinha do Banco Agrícola Mercantil virado Unibanco, e depois fui passando num concurso, fui na arrecadação, lá fiscalização do INSS. Então, nesse período, ao me formar em economia, eu queria trabalhar como economista. Aí abriu uma possibilidade, né? Foi na Assembleia Legislativa. Então, entrei como economista lá no início de 73. Mas o carro, veja bem, eu tenho que sempre fazer esse tipo de linkagem, porque até para entender, vamos dizer assim, essa atividade é mais que um hobby, né? Essa paixão que a gente tem, que carrega junto até os dias de hoje. Quando é que começou o kart em Passo Fundo? E com quem que eu convivi em Passo Fundo? Então, como Passo Fundo sempre foi uma terra de pilotos, de competições, nós tínhamos 6 pilotos desse tipo de carro, que são as carreteiras. E no ano de 71, a gente começaram a se entusiasmar, o Cabeda, o Hércules Borges e outros, né, o Zuglini, né, começaram a se entusiasmar com kart. Daí eu, em seguida, também comprei um, né, junto com o Klaus, que tinha o Hotel Itatiaia, o falecido e grande amigo, né, o João Carlos Klaus, compramos e nós já estávamos no meio. Então, o primeiro campeonato de kart foi no ano de 72. Eu tenho até hoje o convite para a primeira reunião onde já se pensava que Passo Fundo deveria ter um kartódromo, né? Mas, enfim, voltando então. Na parte profissional, eu tive depois uma sequência, em função de um livro de soja que eu escrevi lá na Assembleia Legislativa, né? Foi para a época que não existia quase uma bibliografia, e só lembrando que o Rio Grande do Sul produzia mais de 50% da soja do Brasil. Então, a partir dali, eu fui para a FECOTRIO, a Federação das Cooperativas, tive uma outra trajetória. Mas, digamos assim, me atendo apenas à tua pergunta inicial, faço esse breve comentário. Imagina. Aí o Paulo, o senhor Paulo, né, ele resolveu então que ia botar em prática um sonho que era ter um hotel. E hoje nós temos aqui o Prix Hotel, fabuloso, majestoso Prix Hotel, e também o senhor trabalha na linha da construção civil, construção de prédios, né? Sim. Essa é a vida do Paulo, né? Exato, realmente o forte foi o fato de eu ter uma atividade, ter uma escalada profissional muito grande em Porto Alegre, né, da qual eu muito me orgulho, foi me propiciando a ter um caixa, enfim, disponibilidade. Fiz uma casa lá, 2, aliás, em Porto Alegre, e a partir de 75, meu irmão, que é Ayrton Trevisan, ele é engenheiro, eu sou economista, como eu já comentei. Ele e o meu pai começaram a construir casas aqui, porque o mercado era muito incipiente, tinha pouca, imagina a gente vendo hoje a grandiosidade de Passo Fundo, uma cidade que, só emendando, é a cidade que mais está verticalizando, e eu acho positivo isso, pode ter gente contrária, mas eu acho um aspecto extremamente importante. Com certeza, né? Com certeza. De modernidade, mas enfim. Achou aqui alguém que comunga com o senhor dessa ideia. Ok. Muito bem, então começaram a fazer casas, fizeram mais de 20 casas e tal, e depois eu também, mesmo estando em Porto Alegre, né, durante 17 anos, também comecei a fazer algumas casas com financiamento e tal, e comecei a entender toda essa dinâmica, né, enfim, da construção civil. Eu circulava na região aqui, também tive uma empresa de consultoria, né, a Trevipart, que é a minha empresa de incorporação, já desde 89, ela já era uma empresa de consultoria também, especializada muito em parte de diagnóstico, parte financeira e tudo, né? Mas enfim, então, no caso, a construção civil, ela se integrou comigo em função de um empreendimento que nós fizemos lá em 85, e tivemos um resultado excelente, e é a partir dali que eu comecei a pensar, vamos dizer assim, em retornar para Passo Fundo, né? E claro, nessa trajetória nós tivemos um volume muito grande, né, de Porto Alegre. Eu e o Ayrton, nós fizemos 18 edifícios em Porto Alegre. Então, a partir de 91 que a gente entrou lá. E aqui em Passo Fundo, a partir de 85 com prédios. Quantos aqui em Passo Fundo? Em Passo Fundo, mais uns...
É uns 20 e poucos, eu acredito, né? Mas nós separamos a antiga empresa Trevisan, e daí aqui em Passo Fundo a minha chama Trevipart, em Porto Alegre ele continuou construindo também, né? Já não com aquele ritmo que a gente é um ramo também que tem um lado assim de muito incomodativo, vou usar uma expressão. Mas eu gosto de obra, gosto de obra. Então o que acontece? O hotel ele surgiu por uma circunstância, não que eu quisesse dar uma sequência, uma tradição da família. Como apareceu essa área aqui, né, muito grande, eu adquiri, né, em condições bem favoráveis. Eu já tinha a compreensão, a noção de que a hotelaria ela procura ter sempre acesso fácil, ser visível rapidamente, enfim, uma série de conceitos que Imediatismo. eu não vou relatar aqui. Poderia destacar muito o aspecto da hotelaria, mas enfim. Então, vamos dizer assim, surgiu e eu resolvi concentrar uma atividade naquele momento, foi o ano de 2009, inauguramos em 2013, mas retornei à construção civil agora, 2 anos atrás, porque a gente tendo terrenos nobres é mais interessante do ponto de vista de atividade, né, e outras razões, digamos que eu deflagrasse essa obra. De porte, né, e assim estamos indo. Com certeza, eu já vi que o senhor é apaixonado por muitas coisas na vida. Construção, hotelaria, provavelmente é a família, mas tem uma paixão que se destaca no senhor. Automobilismo. Sim. Piloto. E antes de falar sobre pilotos, nós vamos falar sobre esse acervo, que podemos chamar, de veículos que o senhor tem aqui no Prix Hotel. Imagens aí que o Tom está fazendo, vocês estão vendo a fundo, e algumas imagens de veículos antigos, acho que é isso que a gente pode chamar, né? Que o senhor tem nessa coleção aqui. Quantos veículos o senhor tem? Nos conte alguma coisa sobre esse acervo. Perfeito. Que é o maior do Brasil nesse ramo. Perfeito? Antes de fazer essa análise específica, eu queria dizer o seguinte: foi a partir de um momento na minha vida, o automobilismo está impregnado em mim, participei em muitas categorias, né? Mas vamos dizer assim, eu sempre priorizei as minhas atividades profissionais, empresariais, até um determinado ponto em que eu e meu irmão, em conversas e tal, decidimos dar um stop, vamos dizer assim, reduzir o ritmo, né? O nível que a gente já tinha alcançado. E viver um pouco mais. E ele viaja muito, não entende nada de carro. Desculpe, tio, desculpe. Mas enfim. E como eu convivo com a parte mecânica, tudo isso, trabalho nos carros, entendeu? Esse capô que eu sei como é que foi feito, enfim, de cada carro desse, enfim, eu tenho uma certa memória. Essa vamos dizer assim, a opção que a gente adotou, de vida, né? De reduzir obras, fomos mantendo obras, mas assim no outro ritmo, e comecei a me dedicar. E eu acho que eu sempre tive comigo o seguinte: se uma pessoa coleciona, sei lá, selos, moedas, eu acho que ela tem que ter um foco. E eu escolhi dentro do antigo mobilismo, que hoje tem uma dimensão do Brasil e no mundo todo gigantesca. Eu optei por aquele tipo de carro que eu mais gostava. E já naquela altura eu vinha aguardando um Gordini que eu corria em pista de terra, vinha aguardando um Fórmula 4, 2 Fórmula 4, né, que eu tinha andado. Eu guardava esses carros que eu tinha, né? Suas relíquias particulares. Eu guardei, tinha já alguns outros carros antigos, daí tomei essa decisão. Eu já vinha decidido a isso, e no primeiro encontro que o Veteran Car Club de Passo Fundo deflagrou aqui em Passo Fundo, no ano de 96, eu disse assim: não vou abrir mão, quero reunir o pessoal da velha guarda. E Passo Fundo teve 6 pilotos de carreteira, sendo que 2 carros deles autênticos estão aqui, nessa coleção de 11 carreteiras, que é uma coisa incrível, estarem tudo isso aqui em Passo Fundo. Mas enfim, foi um marco que eu tomei a decisão, assim, não, eu vou focar só em carro de competição, né? Convivi com o pessoal todo, fizemos eventos, desculpa, eu sou um velho também, né? Tenho a idade já avançada, mas vamos dizer assim, eu reuni aquele pessoal todo da velha guarda, fizemos eventos memoráveis.
em Autódromo de Curitiba, no Tarumã, sabe? Eu sempre procurei levar os carros em eventos, vamos chamar assim, nobres, né? E que os carros andassem e fizessem bonito. Então, nós fizemos vários e vários eventos com as carreteiras, Encantado, lá em Santa Catarina, uma praia que agora não me lembro aqui o nome, autódromos e por aí afora. Então foi, vamos dizer assim, o início de deflagrar, mas eu não sabia que eu ia chegar num patamar onde se teria praticamente 120 carros de competição, né? Desses aqui nesse prédio que está... Ele está grudado no Prix Hotel, mas ele é um mundo à parte, ele é separado, não tem nada a ver. E chegamos nesse patamar, e isso é uma coisa que me dá uma alegria muito grande, né? A gente trabalha junto, eu encontro prazer não só quando eu localizo um carro importante, carro autêntico, na restauração e especialmente andando desses carros por aí. Paulo, nós estamos aqui então no Prix Hotel, nós temos aqui para o nosso telespectador entender 4 ou 5 andares, é isso, de carros? De carros, 5 andares, 5 isso aí. andares, né? São quantos carros? Então aqui nós estamos, eu acho que com 105 carros aqui, e o resto está no antigo museu, porque eu já tinha um outro museu, né, com frente para a Rua Uruguai lá, e lá tínhamos eventos enormes, eventos de 150 pessoas, muito mais, entendeu? Quando nós fizemos um evento, não sei se você recorda, Damiani, no 150 anos de Passo Fundo, o prefeito era o Ayrton Dip. E fizemos na Avenida Brasil um evento que hoje seria inimaginável, hoje né? não teria como, né? Fechar 4 quadras, você imagina uma Avenida Brasil. Então aquele evento lá foi extraordinário, foi um encontro assim memorável, né? E naquele dia, sim, eu abri o museu, foi 6.000 pessoas naquele antigo museu. Então, aqui a nível da nossa região, o interesse, o colecionismo de carros antigos no geral, ele é muito forte também. E claro que nós somos uma referência no Brasil por ter adotado este foco. E né? Não por acaso é o maior... É o único no Brasil. É o único no Brasil. O único acervo que tem no Só Brasil. Só carne corrida no Brasil. E muito interessante que o seu Paulo estava falando que ele mesmo gosta de meter a mão na graxa, como dizia antigamente o mecânico, né? O senhor gosta de meter a mão na graxa, o senhor gosta do senhor mesmo também trabalhar nos carros. Né? E assim, interessantíssimo, é que são 120 carros, e o seu Paulo estava nos contando. É colocar combustível, é colocar óleo e eles andam. Não significa que seja um acervo de carcaça de veículos que estão ali estacionados, que é só para olhar e mais nada. Quer dizer, se eu hoje pegar o carro que está aqui na minha frente e der uma pequena preparada nele, bota combustível, o senhor disse que mantém sem o combustível, esse óleo por causa da corrosão e também perigo, pode ter, né? Então eu posso ir andando com um carro desse. Perfeito, a visão e o critério é exatamente este. E eu, vamos dizer assim, eu carro por carro que está dentro do museu, graças a Deus tenho uma memória até privilegiada, a meu ver, eu sei mais ou menos o que falta, o que se pode ser melhorado, que as restaurações, a gente não consegue pegar um carro assim já de imediato fazê-lo, né? Então isso às vezes vem num ritmo e que à medida que a gente vai achando os componentes, né? Por exemplo, essa Corvette aqui andou Chico Landi, andou Celso Lara Barberis, pilotos importantíssimos, né? Essa aqui inclusive foi doada, nós restauramos toda ela e foi doada pela Mali Metaleve, que é uma empresa que a gente teve uma parceria durante praticamente 19 anos. Mas enfim, os carros, a gente se preocupa muito mais com a parte mecânica, que esteja confiável. São carros que essa aqui também andou em Interlagos, o Ingoff andou com essa outra aqui também lá numa pista da Pirelli, lá em Paulínia. Então, a gente tem que deixar os carros também com condições de segurança, porque esses carros são todos V8 e andam muito forte, né? Mas enfim, o nosso cuidado é esse. Onde se expõe os carros, vamos dizer assim, a gente não se preocupa com risquinho, com bobagem, com cromadinho. É o carro de competição, ele desculpa a expressão, mas é para dar pau, é para andar, entendeu? É para fazer bonito, né?
Então isso é uma coisa que a gente sempre primou. Maravilha. Seu Paulo, o senhor também então foi piloto, né? O senhor também dirigiu, começou com kart, Sim, sim. né? E depois o senhor foi piloto também. Nos conte um pouco dessa trajetória do senhor como piloto e já emendando uma segunda pergunta. O senhor lembra de nomes, o senhor já disse alguns, nomes que já andaram nesses carros que estão o senhor aqui, né? Famosos? O que o senhor lembra Muito desses bem. nomes? Primeiro é bom destacar que Passo Fundo, aqui nós estamos completando quase 100 anos. Em 1928 houve uma disputa de 2 carros, mas tudo bem, de Júlio de Castilhos a Passo Fundo pelo trilho. Aqui está impregnado. Então na minha juventude, vamos dizer assim, os meus amigos, então eu classifico o seguinte, que naquela geração dos anos 60 até início dos 70, você tinha os poucos que corriam e os muitos que gostariam de correr, né? No kart, o que acontece? A gente se defrontou com pilotos de carro já, Sérgio Guini, Paulo Tagliari, enfim, pessoal que já tinha bagagem, né? Mas ao mesmo tempo com os filhos de piloto de carreteira. Então, aqui a gente conviveu muito. Nós tinha inauguração quando inaugurou a pista de terra em Guaporé, por exemplo, nós saímos, eu acho, do Bar do Gageiro, nosso grupo, vamos lá para a inauguração. Tarumã, mesma coisa, assistir corrida em Curitiba, entende? Então, isso era muito, fazia parte do nosso cotidiano, das nossas falas, né, dos grupos. Não só nosso, mas como das tribos, desculpe dizer, em geral aqui. Então, por causa desse ambiente, eu já cheguei a dizer que esse museu só sairia em Passo Fundo ou alguma outra cidade que a gente sabe onde o automobilismo tem uma tradição e é muito forte. Então eu fui criado nesse caldo aqui, entendes? Então é por isso, e sempre lidando com o carro, com a oficina, com o mecânico. Porque, vamos dizer assim, um carro você tem que ter a cultura dele, tem que saber as características dele original. Você não pode cometer um pecado, uma gafe. Quando, por exemplo, sempre que a Mali lançou algum livro, e foram em torno de 14, normalmente a gente estava presente e eu tive em várias oportunidades de chegar a pilotos importantes. Isso aqui está certo, isso aqui está certo. Enfim, por aí vai. Bom, os que já andaram, como nós fizemos inúmeros eventos, eu compartilho os carros, entende? O meu falecido mecânico Marcos Horst, que foi uma peça-chave, ele usava uma expressão que até é de rir, mas tem um fundo faz sentido. Esse Paulo, é só andando forte, quebrando, que eu vou conseguir melhorar esses carros. Então a gente levou inúmeras vezes, especialmente em Guaporé, que é uma pista muito segura e muito receptiva para a gente, né? Nós tivemos, acho que uns 7 ou 8 eventos, né? Interlagos também. Então a gente sempre convidou aquelas pessoas que contribuíram, colaboraram, fazem parte da teia que me cerca. Eu não tenho, não é um trabalho isolado, vai. Então eu dependo, né, de tudo isso aí. Gente que contribuiu, que agregou, que doou carro, chassis, equipamento, tudo isso aí. Então andaram pilotos, eu vou citar assim, Luizinho Pereira Bueno, do nosso carro, Birde Clemente, os grandes pilotos brasileiros, grande parte andou com nossos carros, um bom número, eu diria. Maravilha, até o senhor falou em aí, eu queria fazer uma conotação, então, quando o senhor falou que o senhor, tendo o carro, o senhor tem que entender o carro, que ele faz parte da sua parceria. Eu até vou pedir licença para o senhor fazer uma conotação. É mais ou menos que nem o gaúcho quando vai laçar cavalo. Ele tem que entender o cavalo dele, ele forma um conjunto para poder laçar. Né? E o carro é mais ou menos parecido também, né? Tem que haver uma sintonia, né? Uma sintonia, uma compreensão, né? Do comportamento dele, do equilíbrio do carro, né? Porque o que acontece, esses carros não chegaram inteiros aqui. Existem muitos que chegaram aos pedaços, junções. A gente indo atrás, nos anos 96, 97, eu chegava a ir 5, 6 vezes a São Paulo de carro, ia atrás, entende? E com todos os contatos, assim, né, que se tinha, né? Se tem, né? Então, vamos dizer assim, a gente é obrigado a ir melhorando o carro, né? E deixando ele em mais condições parecidas, semelhantes com o que ele tinha na sua época de provas. O senhor aqui dentro tem um império, e eu não vou falar em valor financeiro, mas um império emocional muito grande. Muito grande, e isso é extremamente visível. Como eu convivo, né, no meu caso, eu me surpreendo, mas não é possível que chegou a essa quantidade
o que esse carro que eu me agarrava no alambrado para ver ele correr, que eu fotografei ele em 1969, 1970, né? Mas o que eu já assisti de carros que houve o reencontro dos seus antigos donos e pilotos é uma coisa assim extraordinária. Tivemos, na época dessas carreteiras, nós tínhamos momentos incríveis de emoção pura, né? Então isso é uma coisa que eu acho muito bonito e digamos, também impacta a gente, né? Faz com que a gente procure fazer um trabalho de qualidade, entendeu? Né? Então, por isso, esses compromissos, ok, vamos andar com X carros lá em Interlagos ou em Guaporé, que se assume. Não, eu quero que eles aguentem o tranco, né? Enfim, é assim que a gente conduz a coleção. E isso tudo aconteceu em Passo Fundo, por isso nós temos um praxe nas nossas entrevistas e ao final dela a gente pergunta para o nosso convidado, por que Passo Fundo faz parte da sua história? Passo Fundo é uma cidade, vamos dizer assim, com características muito especiais, muito se fala, né, do raio de influência que a gente tem em tantos municípios ao nosso redor, né? Esses números circulam, o crescimento, Marau, Tapejara, enfim, todas as cidades agrega muita coisa sob vários enfoques, né? E casualmente na construção civil, onde eu atuo, na hotelaria, onde estamos atuando também, né? O próprio carro, existe muita coisa. E Passo Fundo ela vem surpreendendo, né? A gente que convive e gosta muito de entender aqui não só a economia, mas as atividades a nível regional. E eu gosto muito de conversar com pessoas que agregam, né? Que têm conhecimento. A gente gosta de estar bem informado e tem uma noção regional, eu acho que bastante boa, né? Até por isso não se pode fazer empreendimentos doidos, malucos, fora de contexto, não é verdade? Com certeza. Então, Passo Fundo, eu tenho nitidamente, por exemplo, nos anos 70 ainda existia um estigma, Passo Fundo não tem indústria. Aí eu coloco a importância, a relevância de terem vindo a Passo Fundo empresários que fizeram com coragem, que empreenderam a nível forte mesmo, né? Que está agregando hoje a Passo Fundo, está levando a cidade a um outro patamar, nem preciso citar os nomes, são esses grandes empresários corajosos, empreendedores, né? Isso eu acho que foi um passo muito importante. Também, inclui o senhor também. Não, a gente se encaminha é um passo mais pequeno, né? Claro, mas sempre se busca fazer o que se pode fazer de melhor, claro, né? Paulo Trevisan, muito obrigado pela atenção que teve conosco aqui. É um prazer sempre muito grande conversar contigo, né? Pessoa que realmente aprendi a admirar muito. Muito obrigado pela parceria conosco nesse programa Histórias da Nossa Terra. Muito obrigado a você, Damiani. E sempre é um prazer falar contigo, já desde o tempo do rádio, né? A gente conversava, né? Então, aqui estejam em casa, né? E vamos olhar o resto dos carros também, né? Vamos. Não é verdade? Vamos. Muito obrigado a vocês. Fantástico. Obrigado a vocês. Esse então foi o nosso programa Histórias da Nossa Terra de hoje. Repetimos, inscreva-se no nosso canal e também dê seu like, né? E acompanhe a nossa rede social. E até um próximo programa Histórias da Nossa Terra.